don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre livros. Já pega o seu café. E vamos lá. Bom, as leituras que eu vou apresentar para vocês aqui são as leituras que eu fiz até então, nesse ano de 2026. Então, eu me peguei lendo assiduamente, tô devorando livros. Acho que me deu um efeito reverso aí de tanto tempo que eu fiquei sem ler. E agora eu voltei com tudo e estou lendo bastante clássicos, eu vejo bastante indicações na internet também. E aí eu venho compartilhar com vocês agora os livros que eu li até então e que são as minhas indicações. Vou começar com esse aqui, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. A gente vai acompanhar a história do Eugênio, do Genoca, que tem uma vida simples, bem humilde mesmo, né? Os pais são bem humildes, ele tem um irmão mais velho e ele odeia a pobreza. Odeia com todas as suas forças, porque quando ele era criança, eles não tinham recursos, as roupas que eles iam para a escola tinham rasgos, né? E faziam piadas com ele, enfim, todas aquelas coisas que vocês podem imaginar. E ele passa a odiar com todas as suas forças a pobreza. Nisso ele cresce, faz suas escolhas, faz faculdade com a Olivia, que é outra personagem, né, do livro. Eles tomam rumos diferentes, escolhas diferentes, né? Ela escolhe ter uma vida mais leve e ele fez umas escolhas mais sinuosas por causa dessa ganância dele de odiar a pobreza e de querer ter uma vida melhor. Então ele fez escolhas, caminhos mais longos, né? Digamos assim. O livro é sensacional, é de uma delicadeza enorme, assim. De vez em quando ele vai para alguns caminhos, digamos, de se ater em alguns detalhes que não tem muita necessidade, mas ainda assim o livro é sensacional, gente. Eu super indico. Minha segunda indicação é O Estrangeiro, de Albert Camus. Aqui a gente tem o Meursault. No primeiro capítulo, ele tem a notícia de que a mãe dele morreu. E a partir daí, só pela reação dele, você percebe o quão diferente ele reage às emoções da vida e diante das situações do dia a dia, coisas que a gente não está acostumado, né? Ele foge totalmente do padrão do que a gente tem costume de ver por aí, ou seja, ele vive totalmente o contrário de tudo. O primeiro capítulo está escrito assim: hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Esse livro me mexeu bastante comigo porque é diferente você encontrar uma pessoa avessa aos sentimentos normais que a gente tem o costume de emanar durante os dias e compartilhar com as pessoas. Porque, querendo ou não, em muitas das vezes a gente vive de aparências. E ele não. Ele é o que é, ele sente de uma forma, vê de uma forma, e simplesmente age conforme. Tanto que vai acontecer uma trama que o coloca a primeira vez a refletir. Pois bem, então morrerei. Mais cedo do que outros, evidentemente. Mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida. No fundo, não ignorava que tanto faz morrer aos 30 ou aos 70 anos, pois em qualquer dos casos, outros homens e outras mulheres viverão. E isso durante milhares de anos. Bom, essa aqui, ela é muito falada, muito comentada, muito indicada, e eu também não teria como não indicá-la, mas eu confesso para vocês que no começo eu senti uma certa dificuldade de falar dela, que é Clarice Lispector, Água Viva. Porque a Clarice ela tem uma forma de escrita, ela escreve em fluxo de consciência, então não é uma historinha com começo, meio e fim, uma coisa que tem ordem para acontecer, ela simplesmente vai narrando os fatos, coisas que vêm na cabeça dela. E eu confesso que eu larguei esse livro bem no meio,
Do meio pro fim, na verdade. E eu tava simplesmente lendo. Falei, não é possível que eu não vá entender, mas a verdade não é entender, é se deixar levar. E chega um momento, agora nessa segunda parte, que eu retomei o livro para terminar, aí você entende que praticamente ela que te conduz. Simplesmente deixa ela te levar. Só vai. Não quero perguntar por quê. Pode se perguntar sempre por quê e sempre continuar sem resposta. Será que consigo me entregar ao expectante silêncio que se segue a uma pergunta sem resposta? Embora adivinhe que em algum lugar ou em algum tempo existe a grande resposta para mim. Clarice Lispector. Agora, este aqui é meu autor favorito. E se não me falha a memória, esse aqui é o primeiro romance dele, ou é um dos primeiros romances dele. Machado de Assis, A Mão e a Luva. Eu não tinha ouvido falar desse livro, porque eu gosto muito de Dom Casmurro. Sou apaixonada por Dom Casmurro e foi por ele que eu conheci Machado. E quando eu peguei esse livro para ler, eu achei ele sensacional, porque o Machado ele tem uma coisa na escrita que lógico, ele sabe tudo o que vai acontecer e ao mesmo tempo ele vai dando sinais durante o livro. E esse livro, A Mão e a Luva, a gente vai... a personagem central é Guiomar, que tem 3 pretendentes. Um que é demasiado meloso pra cima dela, que quer ficar com ela de todos os jeitos, de todas as formas. O outro é amigo deste, e todas as vezes que esse amigo vai falar alguma coisa sobre ela, meio que se faz de indiferente. Você percebe no livro, na história, que ele se faz totalmente indiferente, parece que não tá nem aí. E o terceiro é sobrinho da madrinha, né, da nossa personagem Guiomar, que é uma mulher totalmente interessante, linda, que foi criada por essa madrinha, que tem posses, mas ela também tem seus interesses, tem sua ganância. E Guiomar sempre foi assim, sempre muito à frente do que ela queria, sempre soube o que ela queria. Então ela despachou todos eles, mas num dado momento, simplesmente se joga nos braços do amigo deste primeiro, que gostava dela demasiado. E este, por sua vez, corresponde. Então, assim, é uma história maravilhosa. E o nome do livro é perfeito. Quando você lê o livro, você entende e o nome se explica por si só. Pois não é exato. Isso são caprichos de menina mal educada. Dei para não gostar que me adorem. Minto. Disso gosto eu. Mas quisera que me adorassem somente. Não lhe parece? Esse outro livro aqui, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Gente, esse livro eu escutava desde a época da escola, né? Ensino médio, professora de português e literatura sempre indicava esses livros pra gente ler e tudo mais, mas eu confesso que eu nunca li. E com isso latente na minha cabeça, falei, poxa vida, também é um dos livros que eu vejo bastante o pessoal aí na internet indicar. Falei, vou pegar pra ler. E simplesmente essa leitura mexe com a gente de uma forma, porque Graciliano Ramos aqui, ele narra fatos bem próximos do nosso dia a dia, dos nossos olhos. Do nosso dia a dia não sei, mas são fatos que nós conhecemos muito bem, que é a pobreza, que são as pessoas humildes, as pessoas que são praticamente esquecidas pelo sistema. E aqui nesse livro acontece uma situação, o coração da gente, olha, não sei vocês, mas quem já leu no caso, né? Mas a gente fica sem chão, totalmente, sem chão. E aqui os personagens quase não sabem falar, eles agem da forma com que eles sabem, na sobrevivência. Leiam Graciliano Ramos. Agora, este livro aqui, eu queria de verdade esquecer toda a história para poder reler de novo o mais rápido possível, que é O Retrato de Dorian Gray. Gente, esse livro me pegou de um jeito que eu não sei explicar. E é um jovem rapaz, que em meio à elite burguesa, descobre o poder de sua beleza, numa época em que a aparência era tudo o que importava, quase tudo o que importava.
A única maneira de se livrar de uma tentação é cedendo a ela. Agora, este livro aqui, que foi a minha última leitura antes de começar a minha atual leitura, que é Antes que o Café Esfrie, que é O Peso do Pássaro Morto. Esse livro aqui também não é uma leitura simples, mas é uma leitura densa. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher, que não tem nome, dos seus 8 aos 52 anos, vivendo perdas, vivendo ressignificações e tentando sobreviver na vida e tentando reorganizar seus sentimentos mediante a tudo que ela passa. Ela passa por traumas muito graves, muito sérios, assim. Mas é um livro maravilhoso, maravilhoso. Quem vem falar na internet, eu escutei na internet falar desse livro, falou muito bem. E parece que todo mundo, todos os que leem este livro têm a mesma sensação e a mesma reação. Porque realmente, a gente fica meio que de cara, assim, sabe? A Aline Bay tem uma delicadeza para poder escrever e, ao mesmo tempo, parece que nós estamos dentro da cabeça dessa personagem, porque sabe aquelas coisas que estão na nossa cabeça que a gente pensa, mas a gente de forma alguma falaria? E aqui a gente se vê na personagem, na mente da personagem. Então, quando a gente lê certas partes, a gente até meio que se assusta, fala, meu Deus, eu falei mesmo isso, mas não é que nós falamos aqui, a personagem disse e nós estamos lendo a personagem. Estamos lendo a personagem se desenvolver. Então, esse livro é sensacional, né? Então, eu devorei esse livro em 3, 4 dias, mais por tempo mesmo, senão se eu ficasse um dia, eu ia ler num dia só. O Peso do Pássaro Morto é sensacional, galera. Será que ele prefere não ver? Imaginar um mundo deve ser mais bonito mesmo. E aqui a minha última indicação é O Médico e o Monstro. Gente, esse livro, assim, ele não é um romance na qual a gente tem toda uma emoção e tudo mais. Ele entretém bastante. Ele tem um suspense, um mistério. Então nós temos aqui o Dr. Jekyll e o Hyde, né? O médico que quis extrair seu próprio monstro para viver as duas partes de si separadamente. Tanto que ele fala, né, numa parte do livro, que ele estava adorando essa parte de ter o Hyde como o monstro, porque ele podia fazer todas as coisas que ele quisesse, depois, passado um tempo, ele voltaria a ser o Jekyll de novo. Então, isso muitas vezes acontece com a gente também. Então, também é um livro muito gostoso de se ler e de você levantar algumas questões, né, sobre essa coisa de separar o bem e o mal que existe dentro da gente, que existe na gente, né, no ser humano em si. Então, eu gostei muito, a leitura é muito gostosa, prende muito também, e essa é uma das minhas indicações. Eu acho que todos os livros que eu li até agora me chamaram muita atenção, mas os que mais me pegaram, assim, até agora, foram todos. É difícil, porque cada um tem sua particularidade, cada um fala sobre uma coisa, cada um te faz pensar de uma forma, cada um te faz questionar de uma forma. Então, e querendo ou não, a gente se envolve muito com os personagens ao mesmo tempo, trazendo pra nossa vida. E em alguns momentos a gente se pergunta, mas eu tô meio parecida com esse monstro aqui, eu tô me reconhecendo no estrangeiro, né, no Meursault e tudo mais. A Mão e a Luva também, muitas vezes eu fiquei pensando, caraca, será que tem uma pontinha minha de ganância aí, né, de interesseira? Olha ela. E assim, faz parte do ser humano, né? Nós somos construídos por todas as coisas que fizeram de nós e por todas as coisas que a gente ainda se permite que façam de nós. Então, eu acho que a leitura é a melhor companhia que a gente tem, é o melhor caminho da gente se conhecer, da gente levantar questões nossas e da gente se confrontar, né? Sem contar que a gente começa a ler e a gente pega gosto. Quando a gente lê, a gente pega gosto. Então, essas foram as minhas indicações para vocês. Espero que vocês leiam, que vocês gostem. E se vocês tiverem alguma indicação de livros aí que vocês gostaram, enfim, tempos, deixe aqui nos comentários. Indiquem para nós, porque certamente eu vou querer ler. Já tô doida para ir atrás para comprar outros. É isso, gente.
Obrigada por ficarem até aqui e até mais.